aquele que já começou, né, se envolvendo já com a vergonha, né? As pessoas tinham sido exterminadas por causa da vergonha, da imoralidade, da perversidade, da maldade. E a primeira chance que tem o Cã, né, de mostrar, eu sou grato por ter ficado, eu sou grato, né, por Deus ter poupado a minha vida, pelo meu pai ter obedecido a Deus, pelo meu pai ter sido, né, um homem justo e fiel. Não, ele vai lá e expõe o pai dele numa vergonha, numa situação. Isso é uma coisa que a gente às vezes vê, né? Tem gente que tá fresco ainda, né? A tinta que a pessoa acabou de usar para pintar ali aquela faixa, aquela placa, né? Aprenda, ó, isso aqui acabou de acontecer. A pessoa vai lá e ela comete o erro. Ela faz, ela age, não pelo que ela aprendeu, mas ou pelo que ela sente, ou de forma inconsequente, irresponsável, né? De forma imbecil, de forma tola, que não é o que Deus tem para nós. Abacuque, ele fala aqui, a Bíblia diz que foi uma confissão que ele fez. Porque ele sabia, ele lembrava e ele contava com essa misericórdia de Deus, porque às vezes não há motivo. Às vezes não há motivo. Uma pessoa, por exemplo, que ela conhece agora Jesus. Ela acaba de saber da palavra, ela acaba de saber da verdade de Deus. Se ela buscar por quais motivos Deus vai me abençoar? Por quais motivos Deus vai me levantar, Ele vai fazer algo grande na minha vida? Eu não fiz por onde, eu não criei uma situação, eu ainda não tenho tempo de obediência. Pela misericórdia Ele faz. Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda por misericórdia. Porque a Bíblia diz assim, vendo que ele estava há tanto tempo naquela situação, disse a ele, levanta, toma a tua cama e anda. Foi generosidade, misericórdia. E nós precisamos acreditar, em meio a tanta coisa, tantas notícias, a tanta maldade, tanta perversidade, né, tanta injustiça. A injustiça não termina. Cada dia que você pensa, já ouvi de tudo, olha, não dá para eu, uma pessoa, né, não estou falando eu literalmente, mas tem gente que pode ter os seus tantos anos, né, 70, 80, 90 anos, e pode dizer, olha, eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo, não tem mais nada. E pode ser que a pessoa ainda veja, ouça, presencie, acompanhe coisas que ela não imaginava. Mas a Bíblia nos mostra que mesmo em meio a tudo isso nós devemos contar com a misericórdia de Deus. Sabe, aquele dia que deu tudo errado, aquele dia que você vê que as coisas não fluem, não acontecem, que as pessoas ao teu redor não dão boas respostas a Deus, a você, a nada, a ninguém. Eu não posso olhar, a Bíblia diz que a gente às vezes acha que está olhando na altura certa, né? Olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem dos montes? Não, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os montes são altos, mas o Senhor está acima dos montes. Tem gente que está numa boa posição, tem gente que está alta, tem gente que tem bastante situações, dinheiro, poder, fama, a fama da perversidade, a fama da injustiça, a fama de quem faz, de quem manda, de quem... O Nabucodonosor foi um exemplo. Não havia na época dele, na terra, uma pessoa com tanto poder quanto ele. Não havia.
e o Senhor o colocou para pastar. Da mesma maneira que Deus tem misericórdia, Deus também pesa, Deus também, Ele lança a justiça. Mas nós estamos ouvindo a palavra de misericórdia. O Senhor nos lembrando dos seus feitos, das suas obras, nos lembrando de tudo aquilo que Ele fez, e olha que a gente não vai conseguir nem saber de tudo, né? Porque na época do Senhor Jesus, por exemplo, diz que se todos os milagres que Jesus operou fossem registrados, não caberiam nem em todos os livros da terra. Imagina que hoje, tudo aquilo que você vê, quando você vai numa grande biblioteca, aquele monte de livros, aquelas bibliotecas centenárias, né, já, que existem em alguns países, como a gente às vezes vê em filme, imagina que se fosse registrar todos os milagres de Jesus, não caberia nem numa biblioteca daquela, em todos aqueles livros. Não é em todas as Bíblias, mas em todos aqueles livros. Ele fez. Mas só com o que nós já temos, a história de Israel, o povo de Deus, se nós analisarmos os tempos que Deus fez, o impossível, que a gente lê lá, né? E Deus se lembrou do sofrimento do seu povo. E Deus se lembrou do clamor do seu povo. E Deus se lembrou, e Deus viu. Nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos nos lembrar de Deus. Às vezes estamos ocupados demais, olhando para situações, olhando para pessoas, dando ouvidos a notícias, rumores de notícias, nos prendendo e acompanhando acontecimentos. E todo dia tem algo novo acontecendo. Todo dia tem um avião que cai, tem um governante que toma uma decisão que ela é acima, é aquele ponto acima, né, da curva, e não é para o bem, é para o mal. Todos os dias tem alguma coisa que aumenta e que a gente estava contando que abaixasse, para que o nosso poder de compra aumentasse e que a gente ficasse, né, naquela esperança e até expectativa. Não, agora as coisas vão melhorar por um meio natural. Não coloca a sua esperança nos meios naturais, nos cursos naturais da vida, mas coloca a sua esperança nos feitos do Senhor. Se encha, de se encher mesmo, de ouvir, de ler, de pegar palavras na Bíblia, né, textos na Bíblia, que vão te lembrar e que vão colocar ali, ó, no presente, para a sua mente, para o seu coração, o que aconteceu no passado, o que Deus fez no passado. Algo como esse texto, Jeremias 33, 1. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas. O Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Senhor é aquele que manda. Coloca isso no seu coração. Quem manda é o Senhor. Tá dizendo, Senhor é o seu nome. Ele é o Senhor. Ele não está abaixo daquilo que você vê e enxerga. Ele não está abaixo de um lugar. Ah, porque o lugar que eu estou é assim. Ah, porque a situação que eu estou é assim. Não, ele é Senhor, ó, ele está acima, ele manda, ele governa. Ele tem o poder, ele tem o domínio. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Que está assim também esse versículo. Clama a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aqui está um ponto de inflexão na vida de algumas pessoas. Tem gente que até ouve culto, ouve a palavra, ouve pregação, ouve louvor. Tem gente que o dia inteiro você vê a pessoa onde estiver, a pessoa está em casa, está no carro, está na igreja, está no trabalho, ela está ouvindo louvor. E não está errado. Mas quando é que você chama a Deus? Quando é que você clama a Deus? Quando que a sua voz está falando com o Senhor? Olha, há momentos que a gente ora por pensamento, que a gente ora no coração, né, que a gente está lá numa sintonia fina com Deus, às vezes orando até no meio do silêncio, mas nós devemos ter momentos em que falamos com Deus. Porque a nossa voz gera uma frequência necessária para os nossos ouvidos, para o nosso corpo, para a nossa pele, sabe? Para tudo aquilo que é material à nossa volta, é necessário que você fale, que você chame a Deus. Que você traga a presença, que você traga essa unção, que você traga essa frequência de Deus para o lugar que você está. Por que que a igreja é um lugar... Olha, veja bem, apesar de tanta gente, muita gente chega na igreja oprimida, cansada, doente, endividada, brigada no casamento, em confusão, em contenda. Por que que ainda assim, com tanta gente doente, desajustada, com a vida defasada, por que tanta gente ali oprimida, cheia, carregada, sobrecarregada, gente invejada? Apesar das pessoas entrarem assim na igreja, por que que elas saem bem? Porque já por si só a igreja é um ambiente onde o nome de Deus, onde a palavra de Deus, onde os feitos de Deus são ditos, os feitos de Deus são declarados. Os feitos de Deus. A palavra é pregada. A verdade é falada. Então imagina, eu estou aqui pregando. Isso aqui está trazendo para tudo que nós temos aqui, ó. Desde esse espaço limitado por paredes, os equipamentos, o ambiente, o teto até aqui, eu estou falando de Deus, eu estou falando verdade sobre Deus, eu estou trazendo a presença, eu estou trazendo aqui a unção de Deus para esse lugar. E uma pessoa que ela nunca fala de Deus, ela não chama Deus, de chamar, Senhor, vem. Senhor, eu quero, Senhor, se faz presente, Senhor, me toma, Senhor, me enche, Senhor, me conduz, Senhor, abençoa esse lugar, Senhor, inunda esse lugar. Porque pensa, não é o que você vê aqui, mas é o que está aqui, que você não vê. Não pense que o que faz uma igreja é a cor que são pintadas as paredes, se é branco, se é cinza, se é preto. Não pensa que é esse acabamento que tem aqui, maravilhoso. Há o telão, porque tem a imagem do vinho novo. Há o teclado que vai produzir o timbre. Há o púlpito que está aqui. Não. Mas é essa atmosfera que é gerada aqui, ó. E se tem uma coisa que nós fazemos é gerar atmosfera. É falando, é declarando, é pedindo, é chamando a Deus. Eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei
todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Quem merece isso? Quem? Quem que merece isso? Você merece? Eu não mereço. Mas olha, aqui é o que a gente... Aqui está subliminar. Misericórdia. O Senhor diz assim, vou voltar no tempo e os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Tem gente que não consegue perdoar uma pessoa que teve uma atitude, que teve um erro, que disse uma palavra. Por isso que tem gente que a vida é pendurada num espeto, né? Porque a gente conta, deseja, cultiva toda a misericórdia que a gente puder ter de Deus. Toda. E aí a pessoa, ela é capaz de uma coisa mínima, pequena, não perdoar alguém que falhou com ela, que teve uma má atitude com ela, que não correspondeu a algo que ela esperava. A Bíblia diz, né? A gente agora há pouco, inclusive, orou isso quando começou o culto. Perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. É ou não é verdade? Tem a parábola do credor incompassivo. O homem devia 10, equivalente, né, a 10 milhões de dólares, e não perdoou uma dívida de 100. Ele foi perdoado numa dívida de 10 milhões, o correspondente ali da época à moeda, mas aí ele tinha alguém que devia para ele 100 e não perdoou. O que é isso? Será que nós não estamos parados na nossa própria falta de perdão? Porque a Bíblia diz que se você não perdoa, você também não é perdoado. O Senhor está dizendo que Ele vai purificar, que Ele vai perdoar todas as iniquidades com que nós tivemos, que agimos. Ele fala de Judá e Jerusalém. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Está escrito aqui, leia e receba comigo, que o temor e o tremor de uma pessoa que conhece a Deus não é pelo que está acontecendo. Ela não fica com medo, ela não treme porque alguém fez uma ameaça, porque tal coisa, né, tal situação, uma crise financeira, econômica, de doença, está se instalando. Mas ela teme e treme por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que o Senhor nos dá. Não é isso que está escrito? Então, pega o foco, porque às vezes a gente fala muito de foco e a palavra foco pode se tornar uma palavra que você já se acostumou, ela não está fazendo efeito na sua vida, igual a pessoa que toma um remédio mais do que deveria, o organismo dela se adapta àquele remédio, àquela, né, droga sintética e aquele princípio ativo não causa mais o efeito que deveria. E quando a pessoa precisa, não resolve. Nós ouvimos no primeiro dia de propósito que nosso foco deve ser a laser. Onde deve estar o meu foco? Nas coisas, nas palavras, nas promessas do Senhor. E eu pergunto assim diretamente, onde está o seu foco? Onde está o seu foco? Tem gente que, se for sincera agora, vai dizer assim, eu não tenho foco.
Como é que você sabe que você não tem foco? Quando você não consegue, por um tempo que você decidiu, ó, eu vou ficar agora 1 hora, por exemplo, eu vou ficar 1 hora nesse culto. Eu não vou ver mensagem, eu não vou pensar fora daqui, eu não vou ficar me preocupando com o que eu tenho que fazer hoje, tarefas, compromissos, lugares para onde eu vou, pessoas com quem eu vou falar. Não, eu vou ficar focado aqui agora, eu vou ouvir, eu vou escutar, eu vou ouvir, eu vou receber, eu vou processar, eu vou agora digerir, eu vou me alimentar da palavra de Deus. É Deus, agora o meu foco é Deus. É a palavra de Deus. Tem gente que fala assim, eu vou ficar 10 minutos agora nisso, não consegue. Sabe, a pessoa sai do ponto A para chegar no ponto B. No meio, ela se perde em alguma coisa. Aparece um buraco, aparece uma ocupação, uma distração. A bispa falou isso ainda antes do propósito, né? Um dos males, isso é uma coisa que tem devastado com os cristãos. A distração, um dos males desse tempo, um dos maiores males desta era. Você se distrai e então se dispersa. Tem gente que você vê disperso, às vezes, dentro da igreja na hora do culto. Eu não estou dizendo durante o dia, eu estou dizendo na hora do culto. Tem gente que, se terminar o culto, vamos dizer, acabou agora. Eu perguntar, o que você pegou? A pessoa, o quê? Não lembro do que foi falado, não lembro do que foi dito. Se você perguntar para a pessoa agora se ela lembra desses feitos, da misericórdia, das obras, do Abacuque dizendo do Senhor, Senhor, faz de novo. Tem misericórdia, manifesta misericórdia na minha vida de novo. Eu ouvi falar dos teus feitos, das tuas obras, e eu temo e tremo diante delas. Faz de novo nesse tempo, faz de novo na vida deste povo, faz de novo na minha vida. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Deus falava por meio do profeta Jeremias, um homem que trouxe também notícias de tempos difíceis, de tempos duros, um homem que a mesma boca falou de sujeição, de submissão, de dor e de sofrimento. Deus usou a boca dele para dizer assim, ó, vocês ainda vão ter muita alegria, vocês ainda vão ter muita paz, vocês ainda vão ter muitas condições, vocês ainda vão louvar, vão se alegrar e vão falar da alegria que vocês têm no Senhor pelos feitos dEle, pelas obras dEle, pela ação dEle na vida de vocês. Então aí eu pego e digo para você, de novo, coloca o seu foco em Deus. Sempre tem muita coisa acontecendo, muita coisa chegando, muita notícia, muita, sabe,
muita direção de dor, de injustiça, de criminalidade, de insegurança, de crises, mas sempre tem a palavra de Deus para ser o norte da sua vida. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E por que eles pegaram e registraram esse momento da semeadura? Porque pensa que uma pessoa, para semear nas condições que por muito tempo os israelitas, principalmente nesse tempo aqui que eles falam, eles semeavam com lágrimas. Porque ao mesmo tempo que as condições em que eles viviam eram muito difíceis, eles tinham que se lembrar que aquilo tinha sido causado por eles, que eles tinham perdido a condição de soberania, a condição de liberdade, a condição de prosperidade, a condição de cabeça que eles tinham por desobediência. E eles tinham que ter aquela força para crerem: eu preciso fazer agora o que eu devo, e não o que as circunstâncias agora me apontam, porque o que as circunstâncias apontam para algumas pessoas agora? Cai numa cama, se entrega. Tem gente que ouve, escuta internamente: eu não tenho força. Eu não tenho força. Eu não tenho força para me levantar, eu não tenho vontade de me levantar, eu não tenho motivo para me levantar, eu não tenho ânimo, eu não tenho motivação. Para onde eu olho? Para quem eu olho ao meu redor agora? Eu vejo algo que eu não gosto. Para onde eu olho agora ao meu redor? Eu vejo algo que eu não gosto. E o que eu queria ver, eu não vejo. Essa era a realidade desse povo. Por isso esse povo, com lágrimas, não é? Os que com lágrimas semeiam, não está por acaso lágrimas antes de semeadura. Viu? Não é por acaso que a palavra com lágrimas semeiam. Quer dizer, a pessoa, ela tinha uma situação para enfrentar e semear. Uma situação interna, uma situação dela, uma situação de realidade. A realidade que contrastava o motivo do presente e a realidade que eles tinham vivido no passado, ou seja, a glória que eu vivi, a prosperidade, a independência, a autonomia, a liberdade. Tem gente que vive assim hoje. A liberdade que sabe que teve no passado, a autonomia, a independência, a condição. E aí olha para a realidade de hoje, como está a minha vida hoje, o que eu tenho que fazer hoje. Então assim, falando de forma prática, tá fácil? Não. Mas quanto mais tempo demorar para você semear o que deve ser semeado, mais tempo você vai demorar para colher. E se você não gera uma colheita, você vai continuar colhendo o que vem colhendo aí, o que você está recebendo. Por que o povo plantou? Porque Deus mandou. Porque Deus deu a direção. Não, vocês podem começar a plantar. Porque plantar, a gente precisa entender, tem gente que ainda, quando ouve falar de fé, a pessoa ainda limita a fé a algo abstrato.
É como se a fé fosse um tipo de sentimento. Sabe? Eu acredito, ó. Eu acredito, está aqui dentro, eu acredito. O que é acreditar? Acreditar é quando o que está aqui dentro sai para fora. É acreditar que o que está acontecendo aqui vai sair de alguma maneira. Como sai? Por exemplo, por isso declarei, falei. Então, eu já falei hoje aqui, você tem falado, chamado a Deus, você tem falado em nome de Deus, você tem declarado promessas, você tem feito declarações poderosas em Deus? Se você respondeu não, você não crê. Não, está aqui dentro, eu sinto, opa, parou, não vamos perder tempo. Não crê. Eu sou tímido, tá vendo? Tá vendo? Vai saindo a verdade. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então os tímidos estão herdando o quê? Uma desgraça que é o diabo que produz. Porque você não crê. Não crê na palavra, não crê nas ferramentas que a palavra traz, não crê no poder que tem a palavra de Deus, não crê nos feitos do Senhor. Aí você diz assim, eu creio. O que você está fazendo? O que está saindo? Qual a fé que está saindo? Qual? Se você fala que a sua fé está aqui dentro, então você não crê. O que você tem às vezes é uma expectativa de melhoras. Você tem vontade que a sua vida fique melhor. Você tem vontade de que fique de outra forma, mas você não tem fé. Vontade não é fé. Atitude é fé. Palavras de poder é fé. Então, por exemplo, o povo está lá, meu Deus, a minha vida era assim, tinha isso, tinha aquilo, era de tal maneira, eu estou chorando. Mas quando eu estou plantando, quando eu estou aqui, a despeito, apesar de tudo isso, eu estou plantando, está saindo fé de mim? Sim ou não? Sim. Então, isso é um ponto de inflexão na vida de alguns. Porque como é que eu posso pedir para Deus, como Abacuque aqui, Senhor, faz de novo, faz as mesmas obras, realiza de novo em meu tempo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas aqui agora, no meu tempo, no meu lugar, na minha casa, na minha vida. Como que eu posso falar isso para Deus e aí Deus manda para mim uma direção e eu não faço? Deus tem que fazer e eu não? A gente falou ontem, citou ontem, a atitude ineficaz do rei Jeoás diante já de um doente Eliseu, combalido Eliseu, mas que estava ali dando tudo. E o fazer de novo tem poder. Tem coisas que você vai dizer assim, tem coisas que eu já fiz. Faz de novo. A gente não está orando, não está lendo a passagem e dizendo para Deus, faz de novo? Sim ou não? Então, por que você também não faz de novo coisas que já fez? Faz para Deus, faz de novo. Faz uma oração de novo, faz um jejum de novo. Faz de novo um propósito com Deus, de estar todos os dias na igreja. Faz de novo uma oferta. Faz de novo um voto com Deus. Faz de novo. Eu quero que Deus faz de novo. Na minha vida, no meu tempo, na minha época, e eu não estou aberto a fazer de novo, faz de novo. O Senhor falou aqui do som das festas, das alegrias. Olha essa expressão aqui, para quem, às vezes, vive situações e perde a esperança. Ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva.
Tem situações que parece que não aconteceriam de novo naquele lugar. Para que alguém vai casar? Para que alguém vai formar uma família, colocar gente no mundo nesse contexto? Era isso aí, tem um tempo, esse tempo finda, começa um novo tempo. Os tempos, os ciclos, eles se findam. E quando termina o tempo e a gente tira a colheita velha, vem a nova colheita. Vem o vinho novo, vem o tempo novo. E para isso você precisa ter a fé. Que ainda que for necessário semear com lágrimas. Quer dizer, está acontecendo isso na minha vida, eu estou chorando por tal motivo, mas Deus está mandando eu semear. Deus está mandando eu semear. Mas eu semeio. Mas isso aqui ainda não aconteceu, eu semeio. Mas eu ainda não tenho aquilo que eu gostaria, eu semeio. Mas tal pessoa não está comigo, eu semeio. Mas eu não estou no lugar que eu gostaria, eu semeio. Porque com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Com lágrimas, com problemas, com dificuldades, com limitações, semeiam. Com alegria, ceifarão. Com lágrimas, semeiam. Com júbilo, ceifarão. E é isso que a gente tem que fazer. Não importa o que está aí, prendendo seus pés, atrasando a sua vida, acontecendo neste momento. Não, mas apesar disso, eu vou semear. Eu vou me levantar e vou semear. Hoje é dia de pessoas se levantarem, pessoas que estão agora pela transmissão se levantarem e pararem com essa limitação que ainda mantém. Porque para mim é o que eu falo, né? Esse período meu aqui, isso eu falo todos os dias com alguém. Pelo menos uma pessoa eu falo isso. Porque eu estou nesse período, né? Você está num lugar novo, numa situação nova, tudo é novo, né? Idioma novo, horário novo, pessoas novas, cultura nova, tudo novo. Tem coisas que a gente tem aquele poder de ver, de detectar, né? Porque com o tempo você vai se acostumando, você vai se adaptando. É ou não é verdade? Você fica um tempo num lugar, aquele lugar te absorve e você absorve aquele lugar. É assim. Então tem coisas que a gente, quando chega, você tem aquele poder de ver, de detectar, de já logo, isso aqui não é bom. Como Jetro, né? Os israelitas estavam acostumados a ficar o dia inteiro em pé e o Moisés o dia inteiro em pé para julgar a causa. Imagina quantas pessoas ficavam o dia inteiro em pé e não era julgada. A causa da pessoa não era julgada. Você vai falar por quê? Porque não dava tempo. O Jetro vem de fora e vê aquilo. Eu creio que a princípio ele não entendeu por que todo mundo ficava em pé, por que todo mundo ficava ali, aquele tempão esperando, e principalmente Moisés, com coisinha pequena, ele deve ter ouvido coisa ali, sabe? Aconteceu isso lá, meu vizinho, tal. Era simples alguém falar, faz assim que resolve. E ele, por que ele faz tudo? Por que ele tem que ouvir todo mundo? Por que ele tem que dar o veredito de todo mundo? Não está bom. Mas para todo mundo ali envolvido, aquilo ali era comum, aquilo ali era normal, e aquilo era o que eles estavam acostumados. Você vai falar, foi sempre assim? Não, eu acredito que alguém trouxe algo para Moisés, foi bom, aí outros começaram a trazer, e foi aumentando aquele volume, até que se tornou um volume já inadministrável, sabe? Como Jetro viu. Não começou daquele jeito, foi começando, foi acontecendo. E eles foram uns se acostumando com os outros. Então tem coisa que é hoje. Então a pessoa que acostumou
na transmissão e que pode estar na igreja. Você não sair de casa, não pegar o carro, não trocar de roupa, né? Porque tem gente que não vai. Tem gente que não vai do jeito que levantou agora, por exemplo, às 7. Tem gente que não vai do jeito que levantou, vir para a igreja. Então, exige um banho, né? A pessoa se produzir. É tempo. Às vezes está frio, igual aqui está frio ainda, né? A pessoa, está frio. Você sair de casa daquele conforto, pegar o carro, pegar a criança. Só que é isso que move a vida. É isso que move a vida. A pessoa que chega em casa cansada, quer comer, ficar ali, assistir pela televisão, vamos dizer assim, né? Porque a maioria tem televisão hoje em casa e o YouTube se assiste pela televisão. Eu te entendo, mas não aceito. Em nome de Jesus, se levanta. Pega essa palavra de lágrimas e coloca a dificuldade que você tem para realizar algo que Deus está mandando você realizar. Voltar para a igreja. Você que o Senhor tem falado para assumir um compromisso. Você que o Senhor tem falado para se tornar uma coluna. Deus te deu mais dinheiro. Deus te promoveu. Deus aumentou o teu salário. Deus aumentou teus clientes. Ele falou para você, você vai assumir um compromisso na minha obra. Você vai semear. Senhor, mas eu vou colocar mais um compromisso na minha vida. Vai. Com lágrima. Com peso. Vai. Mas você vai colher com alegria. Você vai colher com júbilo. Eu vou colocar mais uma pessoa agora que eu vou ajudar, eu vou evangelizar, eu vou convidar, eu vou trazer por um tempo na igreja, até essa pessoa ela conseguir já andar e correr sozinha. Ela vai correr tão rápido que ela vai voar. Eu vou semear. As lágrimas aqui era o peso que aquele povo carregava, pelo que sabia, pelo que já tinha visto, ouvido, vivido alguns até. Então lembrar de como era, da vida, até dos campos que eles faziam isso. Lhes era pesado, só que esse foi o preço. E eles pagaram. E por eles terem pago o preço, então agora eu vou semear. Eu penso que é uma palavra do Senhor levantando, resgatando, do Senhor trazendo pessoas para Ele, pega e foca em Deus. Não fica ouvindo, não fica assistindo, não fica se envolvendo, não fica num lugar onde você está só ali preso ao passado. Pega e sai do lugar já, tira o pé do chão, sabe? Eu tenho que fazer, eu vou me levantar. Literalmente. Tem gente que a essa hora ainda, e aí estou falando para o Brasil, porque aqui ainda não é 6, mas no Brasil já é quase 8. Tem gente que está aí, parte do culto assiste, ou parte deu uma cochilada porque está na cama. Levanta, vou fazer, vou dar a Deus. Ainda que com lágrimas, com peso, com dificuldade, eu vou semear. É momento de eu semear, porque esse ano ainda também vai ser tempo de colher. E não vai ser tempo de colher só. Eu tomo posse dessa palavra como profética. Quem semeia agora com lágrimas, vai colher esse ano com júbilo. Vai colher com alegria. Vai colher ali com grande satisfação. E vai lembrar e vai testemunhar dos feitos do Senhor. Como isso aqui virou um testemunho. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Isso é hoje uma profecia, mas ainda esse ano vai ser um testemunho na vida de muita gente que crê. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados. Com as mãos no seu coração. Pegue o seu propósito,
Coloca no seu coração aí também. Inunda a sua vida com Deus. Fale de Deus, fale com Deus, fale para Deus. Pega uma palavra como essa de Jeremias 32, 33. Lê em voz alta. Situe a sua vida. Mas como que eu situo a minha vida? Fale de Deus para a sua vida. Coloca Deus na sua vida, que você vai estar no meio de Deus. Você não vai estar no meio de problema, no meio de maldição, no meio do pecado, no meio da imoralidade, no meio da vergonha, no meio da crise. Você vai estar no meio de Deus. Então vai ter Deus à tua volta, vai ter os feitos de Deus à sua volta. Você vai estar ouvindo de Deus, falando de Deus. Você vai estar no ambiente que Deus governa. Que Deus governa. E é isso que a gente precisa. Viver no ambiente que Deus governa. Porque senão a gente vive num ambiente que não é Deus que governa. Aí fica ruim. Aí verdadeiramente, aí é problema. Fale com Deus agora. Fale de Deus para você. Com seus olhos fechados agora e as mãos do seu coração, fale que Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está comigo, Deus está na minha vida, Deus falou comigo hoje já. Deus falou comigo hoje, me lembrou de coisas no passado, coisas que Ele já fez, não só as coisas que Ele já fez para Israel, para Judá, de como Ele fez o Negueb, aquele deserto, aquela terra desértica, seca, sem hidratação nenhuma, ser ali hidratada e florescer. De como Ele libertou o seu povo, depois do seu povo ser exilado, de como Ele fez com que aqueles que semearam com lágrimas tivessem depois a colheita com júbilo. Não, mas o Senhor está te lembrando que Ele está com você. Deus está comigo. Deus está aqui. Deus, Ele se faz presente na nossa vida. Deus tem misericórdia de mim. Deus se lembra de mim. Deus me atingiu hoje com a palavra dEle. Deus me lembrou dos seus feitos. Deus quer salvar a minha família. Deus quer me promover. Deus quer me curar. Deus quer que eu volte a ter alegria do tempo dos cânticos de júbilo, do tempo de festa. E Deus quer que eu volte aos tempos de festa, onde havia pessoas celebrando, cantando, onde se ouvia a voz do noivo e da noiva, onde a vida sentimental é abençoada, uniões acontecem, casamentos acontecem, alegrias são celebradas. Deus está aqui. Diga isso para você: Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está na minha vida, Deus está me tocando por meio do seu Espírito Santo. Deus me toca agora, Deus conduz a minha vida agora, Deus está me levantando nesta manhã, para que eu, ainda que com lágrimas, dificuldades, situações que vêm para eu me arrastar, mas eu então vou me arrastar, mas vou me levantar e vou fazer, vou semear, vou dar a Deus condições, vou ter atitudes proféticas de fé, vou dar passos de fé. Senhor, eis-nos aqui. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está aqui, que o Senhor está conosco, que o Senhor está com cada um de nós, que o Senhor, meu Deus, se agrada de nós, que o Senhor venha ao nosso encontro para operar, para abençoar, para mudar, para transformar, que o Senhor venha ao nosso encontro para fazer a obra, para derramar poder e unção.
Eu sei, meu Deus, que o Senhor ouve cada um que te pede agora misericórdia e que ora ao Senhor para que o Senhor venha e faça de novo, para que a tua obra seja feita, para que a tua obra seja realizada de novo, como o Senhor fez na vida do teu povo Israel. Eu peço, meu Deus, faz de novo. Que venhamos celebrar, meu Deus, o teu nome em cada um dos feitos do Senhor na nossa vida. Em cada projeto aqui, meu Deus, em cada projeto realizado. Faz de novo, como o Senhor já realizou na vida de alguns, em projetos anteriores, em propósitos anteriores, em anos anteriores, meu Deus, e das pessoas que creram, que buscaram, que clamaram, que pediram, que não, meu Pai, não se contentaram com a vida, não se conformaram com as situações como elas estavam, mas creram, pediram, buscaram, bateram, meu Deus, na tua porta e o Senhor lhes abriu. Eu peço, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Levanta essa pessoa. Manifesta o teu poder na vida dela. Traz, meu Deus, agora ela a outra realidade. Traz à existência, meu Deus, aquilo que ela é capaz de crendo, alguns até rompendo, meu Deus, porque tinham ainda, até agora há pouco, uma atitude tímida de não falarem, não declararem, e eu declaro agora que cada boca que está travada, seja agora destravada, liberta, que passe a declarar também dos feitos do Senhor. Que passe, meu Deus, a chamar coisas à existência que não existem, para que o Senhor venha, meu Pai, agora trazer à existência, que aquilo que for chamado agora, que a vida, que a cura, que o casamento, que o familiar salvo, meu Deus, que o projeto realizado, que é chamado à existência por palavras, que seja trazido à existência. Que o Senhor traga agora cada projeto de conquista, cada sonho, meu Deus, que é colocado, que é mostrado ao Senhor, que é lembrado ao Senhor, meu Deus, por palavras, clamores, orações, eu declaro que cada um deles sejam materializados, que o Senhor, meu Deus, faça na vida de cada um de nós e que cada área, meu Deus, sofra alterações pelo teu poder. Eu declaro que o Senhor venha levantar cada um espiritualmente, que o Senhor venha curar enfermidades, doenças, que o Senhor venha salvar a família, que o Senhor, meu Pai, como está escrito, venha salvar a nós e a nossa casa, e que quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué. Traz cada um, meu Deus, da fazenda dos porcos para a casa do Senhor, para ver, meu Deus, a glória do Senhor, para viver a obra do Senhor. Prospera o teu povo, meu Deus, financeiramente, abençoa financeiramente, aumenta a sementeira dessa pessoa que planta a semente, aumenta e dê condições, eleva o nível dela de crescimento, de sabedoria, de capacidade, aumenta o número de clientes, de serviços, coloca mais nas mãos dela para ela fazer, coloca mais para ela administrar. Envia, meu Deus, do Oriente, do Ocidente, envia do Norte, do Sul, mais condições. Dê a ela, meu Deus, mais fornecedores, mais clientes, mais produtos. Aumenta, meu Pai, ajuda ela, dê visão e sabedoria para aumentar e expandir as tendas dela. E eu declaro o teu povo abençoado. Eu declaro que o teu povo viva e desfrute, meu Deus, de cada projeto que foi feito, sendo, meu Deus, materializado, do teu povo tendo conquistas uma depois da outra e não limitando-se apenas a uma e, meu Deus, está bom, não. Eu declaro, faz mais, faz de novo, como o Senhor já fez. Eu tomo posse, meu Deus, de vitórias, em cada batalha, na justiça, em cada luta, meu Deus, as que são conhecidas e as que são silenciosas, eu tomo posse de vitória do Senhor, meu Pai, abençoando, do Senhor, meu Deus, operando milagres.
do Senhor nos dando, meu Deus, graça para fazermos, para vivermos, para enfrentarmos, para semearmos, para colhermos, para vivermos o melhor tempo da nossa vida, para desfrutarmos do ano, do melhor vinho, do vinho novo. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu oro declarando, meu Deus, a materialização dos projetos. Eu concordo com a realização de cada sonho. Eu concordo com cada clamor, eu concordo com aqueles que chamaram ao Senhor e que vão ver, meu Deus, coisas que nem sabiam que existiam, porque clamaram, porque chamaram, porque declararam, porque profetizaram. Eu concordo, meu Pai, eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.